Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o Senhor e Cristo Jesus. Paulo disse em sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 em diante: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Vou ler novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, se Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ao ser crucificado, ao dizer tetelestai, está consumado, resgatou a todos daquela época que estavam em trevas, que estavam subjugados à lei de Moisés, que eram a única esperança daquele povo era a morte. Era a escravidão, pois eles não tinham espírito, eles não tinham um libertador que lutasse, que fosse a favor deles. Eles acreditavam em deuses, não num Deus, em deuses. Então Jesus, quando completou a plenitude, Deus enviou seu Filho, Jesus, na forma de homem, para viver 33 anos, cumprir a lei de Moisés e, após a sua morte, resgatar todos os que estavam antes da cruz. Todos os eleitos. Temos que deixar claro o seguinte: há os eleitos de Deus e há os filhos da perdição. Isso foi antes do juízo que veio no ano 70 e pós-juízo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 11. Eu vou até colocar aqui, ó, Apocalipse, capítulo 11. Capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso foi no último capítulo do livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse ele foi escrito para o dia do Senhor, para o juízo de Deus que veio no ano 70. E que o Filho do Homem voltou para julgar Israel, para julgar o povo israelita. É uma falta de revelação, uma falta de entendimento muito grande do sistema religioso dizer que o Filho do Homem ainda virá por sobre as nuvens, virá em juízo. Mas ele veio para julgar quem deveria ser julgado, que eram os israelitas, que eram o povo judeu. Porque quem matou os profetas foram quem? Os judeus. Quem matou os discípulos? Os judeus. Quem crucificou o Filho de Deus? Os judeus. O povo que era dele, os eleitos que Deus havia escolhido quando os tirou da escravidão do Egito. Então foram eles os merecedores do julgamento. Após quase 2000 anos, em pleno século XXI, a religião diz que Jesus virá por sobre as nuvens. Mas para que ele voltasse, vamos colocar uma hipótese que ele voltaria. Deveria julgar quem? Israel não existe mais, porque a Israel que existe hoje é a Israel da ONU. Não é? Não há templo em Jerusalém. O templo que era considerado a casa de Deus, o santuário de Deus, a casa do tesouro. Não existe mais. Soldados romanos, Jesus disse: quando vir de Jerusalém sitiada, cercada, sabei que está próximo sua desolação. Isto ocorreu, está lá em Lucas capítulo 21, versículo 20 em diante. Então, para que venha acontecer novamente, então tem que haver esse julgamento. Tem que voltar a ressuscitar os soldados romanos, tem que ressuscitar o general Tito, para que possa cercar Jerusalém e matar milhares e milhares. Segundo Flávio Joséfo, foram mortos no dia do Senhor cerca de 1 milhão de judeus. Talvez seja um pouco menos, não se sabe. Então, Cristo nos tirou
Tirou aquele... tem que respeitar, Paulo estava dizendo para quem? Para os seus ouvintes. Nós, do século XXI, não éramos os seus ouvintes. Não era eu ou você que estava lá ouvindo Paulo dizer aquilo lá. Então, a religião, eles, infelizmente, eles não acreditam, eles não aceitam as verdades que se leem. Eles não aceitam a verdade que liberta as pessoas. Porque se eles pregarem que o juízo já veio, que Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já veio por sobre as nuvens, então os seus alçapões, as suas arapucas ficarão vazias. E eles dependem dos fiéis, eles dependem dos eleitos de Deus, juntamente com os filhos da perdição, para escravizar, para tosquiar, para arrancar a lã. Porque, infelizmente, para o sistema religioso, os que frequentam seus lugares ainda são ovelhas, não são filhos. Infelizmente. Eles, o sistema religioso, ainda está antes da cruz. Para a religião, para o sistema religioso, para a teologia, Jesus de Nazaré ainda não ressuscitou. Eles até pregam, eles até falam, até usam algum versículo da sã doutrina, da doutrina revelada a Paulo, que está de Romanos em diante. Eles até usam, mas não vivem. É como está escrito, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas se você procurar no original, no Códex Sinaítico ou Vaticanos, que é o códice mais antigo, que é o códice datado até o IV século, que se encontra em uma biblioteca na Inglaterra, no Google você consegue, Códice Sinaíticos, você vai lá ver. Viver o evangelho. O original diz, aquele que prega o evangelho, que viva o evangelho. Todas as Bíblias de estudo, todas, está aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Por isso, é isso que está aí. A teologia era para ensinar que é para viver o evangelho, não do evangelho. Mas se fizer isso, os seus alçapões ficarão vazios. A sua teologia, os seus estudos têm que tocar fogo. Essa teologia não serve para absolutamente nada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que a religião faz? O que o sistema religioso, o que eles fazem quando eles levam, arrastam uma vítima para os seus alçapões? Coloca na lei de Moisés. Escravizam com doutrinas de homens, com ordenanças, com preceitos, com cerimônias, com festividades do velho pacto, do velho testamento. E isso aqui, que Cristo, foi Cristo que nos libertou, vai de água abaixo. Para o sistema religião, este versículo é mentiroso. Não é verdade o que está escrito. Porque se eles acreditassem nisso, jamais eles levariam os seus fiéis, as suas presas para o velho pacto, para a lei de Moisés. Jamais. Jamais eles colocariam fardo, jugo pesado sobre os seus fiéis. Vamos ler versículo 2, diz assim: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Será que tem que ser mais claro do que isso? Eu, Paulo, o apóstolo dos gentios, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, são 613, entre mandamentos, ordenanças e preceitos da lei de Moisés. Paulo disse, só um, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, ou seja, as pessoas daquela época, o que era circuncisão? Era cortar o prepúcio do membro genital do homem, da criança que nascia até o 8º dia. Então, se você der dízimo, nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento, mas os cães gulosos mudaram para dinheiro. Mudaram para uma forma monetária, para enriquecerem, se tornarem poderosos, comprarem quase tudo. Então, quando você aceita isso, Cristo para você não está tendo valor algum.
A morte dele na cruz, o sangue que verteu naquela cruz, para quem pratica a obra da lei de Moisés, não serviu para nada. Nós temos que não ser religiosos, não ser evangélicos. Nós temos que acreditar no que está escrito. O que está escrito aonde? Nas Escrituras? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura. Só que, na época de Paulo, as epístolas da sã doutrina, da revelação, ainda não estavam escritas. Por isso que ele disse a Timóteo, toda Escritura é inspirada. Os profetas tinham a inspiração de Deus para escrever as profecias. Para nós, que somos gentios, para nós, que nascemos depois do ano 70, a Escritura somente para consulta, somente para entender, através das profecias, que tudo se cumpriu, que tudo a respeito da vinda, do juízo, do julgamento, da ira de Deus, do dia do Senhor, se cumpriu. Mas não é para que nós venhamos a viver o que está escrito. O que nós temos que viver é a revelação, porque a revelação foi dada espiritualmente. A lei foi para a transgressão da carne. A graça, a sã doutrina, é para alimento para o espírito. Porque, afinal de contas, Deus é espírito, Jesus é espírito, o Cristo ressuscitado é espírito. E nós devemos agradar a Deus em espírito e em verdade. Quando você participa de uma cerimônia chamada Santa Ceia, que na verdade é uma representação da Páscoa judaica, coisa de judeu, coisa da lei de Moisés, Êxodo 12 fala sobre quando foi instituído a Páscoa judaica. Páscoa significou passagem pelo Mar Vermelho. Eu te pergunto, você é judeu? Você é israelita? Você passou pelo Mar Vermelho? Não? Então o que você faz todo primeiro domingo numa cerimônia, comendo um pedaço de pão imundo, querendo fazer com que aquele pão seja o corpo espiritual de Cristo? O que faz e passa pela sua cabeça tomar um cálice achando que aquele cálice é o sangue de Cristo? Ah, é uma representação. Você não é judeu. Quem gosta de sinais e representações eram os judeus, quem gostavam. Jesus disse que eles gostavam de quê? De sinais. Sai da lei. Sai da maldição da lei. Por isso que as coisas não dão certo para você. Por isso que você é atormentado de espírito. Por isso que as pessoas não dormem à noite. Diz que é insônia, diz que é... Não é atormentação de espírito. Não é demônio, não é nada. Isso são maldições que está sobre a vida das pessoas que procuram se justificar na lei de Moisés. Deuteronômio 28, 28. Lá fala sobre uma dessas maldições que era o quê? A perturbação de espírito. É o que se vê por aí. São manifestações. Eles dizem que é demônio, que é pombagira, que é tranca-rua. Não é. Aquilo ali são perturbações de espírito. Maldição, por quê? Porque estão vivendo, estão se justificando na maldição da lei de Moisés. Continuando, Gálatas 5:2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Então, aqueles que buscam práticas da lei mosaica, Cristo não tem valor nenhum para essas pessoas. Versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. No século 21, nos dias de hoje, vamos trocar circuncidar por tomar banho em uma piscina. Além de ser profanação, você está cumprindo a lei de Moisés, a lei da purificação. Aí tu me diz, mas Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, foi batizado nas águas do Rio Jordão. Foi, porque ele era o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E o Cordeiro, como está lá no livro de Êxodo, Cordeiro deveria ser lavado até as entranhas. Então, e era mandamento do quê? Era preceito do quê lavar o cordeiro? Lei de Moisés. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio para cumprir a lei. Ele disse que nem um tio, nem uma vírgula seria tirado, até que se cumprisse tudo.
Quando se cumpriu tudo? Quando ele disse, tetelestai, Pai, está consumado. Se cumpriu tudo. Não temos mais que fazer nenhuma obra. Aliás, nunca, nós que somos gentios, a lei não foi dada para nós, povo gentil. A lei foi dada para o povo de Israel, para os israelitas, devido à transgressão da carne, devido à idolatria, devido à desobediência da carne daquele povo, quando foi tirado eles da escravidão do Egito. Então, o apóstolo dos gentios diz, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Se você toma banho em uma piscina, você é obrigado a cumprir o restante dos mandamentos da lei 612, porque o total são 613. Se você dá dízimo, que nunca foi dinheiro, mas é uma representação, você dando algum valor monetário, você está praticando a lei de Moisés. Então você tem que praticar o 613. É obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei, não é para ficar nenhum. Cristo nos resgatou de tudo isso, meu amado. Para que você vai para a maldição? Corra desses lugares. Corra. Adore o Pai em espírito e verdade. Fale com Ele. Quando você está andando, passeando, trabalhando, tomando banho, usando o banheiro, deitada, acordada, pulando, correndo, fale com Ele, porque Ele é Espírito. Tu és o templo de Deus. Tu és morada do Deus eterno. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo. Abandone a religião. A religião não tem nada para dar. O que a religião tem é somente mentira e engano. No versículo 24 de Gálatas, capítulo 5, diz assim: vocês que procuram justificar-se pela lei, preste bem atenção, vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. É outro versículo que o apóstolo que recebeu a revelação no terceiro céu deixou escrito. Todas as pessoas que buscam se justificar na lei estão separados de Cristo. Você acha que você está com Ele, mas Ele não está com você. Você acha que você está agradando Ele, você não está agradando Ele. Você está separado de Cristo. Você sendo eleito, você está debaixo da disciplina da carnalidade. Você está colhendo frutos do que você está semeando, que é a sua natureza carnal. A religião não tem nada de espiritual. Aí você fala, mas quando eu vou lá no domingo, eu como aquele pão e suco, eu falo uns balabachúria, umas vassoura que canta, vassoura que voa, vassoura que anda, e uns chama lá da cá, chama lá da cá, não sei como que é isso. E você sente arrepio, você sente um fogo, você fala, estou sendo batizada pelo Espírito. Isso é mentira. Isso é emoção da carne. Essa carne está te traindo. A carne está te enganando. Teu mestre está te enganando. Porque quem disse aqui foi Paulo, mas pelo Espírito da graça. Ele não falou pelo espírito de um hebreu, de fariseu, porque ele era isso antes da sua conversão. Ele não diz como judeu, como legítimo hebreu, ele não disse. O que está escrito aqui foi proferido, foi falado pelo Espírito Santo da graça. Foi pelo próprio Deus. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Estão separados. Estão caídos. Estão largados, estão abandonados. Estão sendo levados como vento de doutrinas, estão sendo feitos escravos, estão feitos como fantoches, como bonequinhos nas mãos desses lobos, na mão desses mentirosos. Você está sendo feito uma marionete, você que pratica obras da lei. Abandone, vire as costas para esse sistema maldito, mentiroso, enganoso. Seja livre na graça de Deus. Seja livre com o nosso Pai espiritual. Seja livre
com o nosso Cristo ressuscitado espiritual. O adore em espírito e em verdade. Demonstre a Ele o seu amor, o adorando em espírito, não na carnalidade. Reconheça o sacrifício que Ele fez naquele madeiro. Reconheça aquele sangue que verteu para santificar, justificar e remir todos os eleitos, os espíritos dos eleitos. Todos foram transformados, todos foram feitos filhos de Deus, foram feitos herdeiros de Deus. Por isso que hoje nós, os eleitos, podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso guia, o nosso mestre. Ele é o soberano, Ele é o Deus vivo que vive dentro do nosso espírito, dentro do seu espírito. É Ele que te abençoa, não é a mão de um comedor de arroz e feijão. Não é a mão de uma pessoa que se titula pastor, mestre, bispo. Ele não é nada. Nos dias de hoje, depois do ano 70, não existe mais dons de pastor, de falar em línguas. Línguas eram idiomas. Não existe mais. Porque hoje quem reina dentro de nós é o próprio Deus. É o próprio Deus. Olha o que está escrito. Hebreus, capítulo 8, versículo 10 em diante. Vou ler para você. Hebreus, capítulo 8, versículo 10 e 11. Diz assim: Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior, todos me conhecerão. O que foi aqueles dias? O que significou aqueles dias? O juízo que veio no ano 70. A teologia não aceita, a religião não aceita, o sistema religioso não aceita esse julgamento. Por isso que eles são carnais, por isso que eles vivem na carne, por isso que eles escravizam seus fiéis, por isso que eles chamam seus fiéis de ovelhas. Por quê? Porque ainda não alcançaram a primazia de ser filho. Não alcançaram ainda a condição de herdeiro e não mais de escravo. A lei, o Velho Testamento, foi um aio, foi um tutor, foi um pedagogo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, o qual está em nosso espírito, e nós clamamos: Abba, Pai. Então, amado de Deus, creia, tu és um eleito de Deus. Você não depende que um homem ponha a mão sobre o alto da sua cabeça. Você já é um abençoado. Você já é um filho, você já é eleito, você já não é mais ovelha. Aceite. Aceite que Cristo mora, se move dentro do seu espírito. Olha o que diz em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 1 em diante, diz assim. Apocalipse capítulo 21, 1. Quando chegou no ano 70, quando deu fim ao julgamento, o dia do Senhor se completou, então o Espírito disse assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Espiritualmente. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos.
Eu te pergunto, aqui diz com os seres humanos ou com os seres celestiais? Com anjos? Com espíritos? Não. Quando se concluiu, quando findou o julgamento, quando se deu fim o juízo de Deus no ano 70, não 1970, no ano 70 DC. Então, João viu pelo Espírito a nova Jerusalém que descia do céu. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É o que eu te digo hoje, o que está aqui. Você, o teu espírito é o tabernáculo espiritual, é a morada de Deus, é onde Deus se move. Dentro de nós somos o templo do Espírito Santo, é onde ele se move. Porque já foi dado o julgamento, já foi feito o julgamento. Para a religião, esse julgamento ainda virá, já se passaram quase 2000 anos. Estamos no século 21. O julgamento veio na primeira era, no primeiro século, no ano 70. A religião, o sistema, a teologia diz que ainda virá esse julgamento. Mas está escrito aqui, Apocalipse 21:3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. É assim que está hoje, só há um Deus, não existe outro Deus. Versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas, a lei de Moisés, o velho pacto, o velho testamento, a velha aliança se passou, quando findou o julgamento de Deus no ano 70. Tudo ficou para trás, tudo passou. Não restou nada para a religião, não restou nada para a teologia. Tudo foi findado. Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Os futuristas dizem que isto ainda vai acontecer, mas aqui estava sendo dito, João estava escrevendo no ano 70. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Para a religião, para o sistema religioso, as coisas velhas estão aí. A lei de Moisés, eles ressuscitaram. Eles colocam as coisas velhas sobre a vida das pessoas. Com isto, a liberdade de Cristo, aonde está na vida dessas pessoas? Não existe liberdade. Só escravidão, só servidão. Porque eles não acreditam no que eles leem. A teologia é a lei de Moisés modificada. Deus deu fim ao pecado, que era a transgressão da lei, mas os homens, através da teologia, através da renovação que eles continuou escravizando as pessoas. Vou ler novamente o versículo 5 de Apocalipse 21. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Não é algumas coisas. Deus não fez algumas coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. Deus fez todas as coisas novas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu digo a você, eu creio nisto que eu estou lendo, não no que a teologia diz. Estas palavras, para mim, são fiéis e verdadeiras. Para a religião, são mentiras. São palavras futuristas. Ainda vão acontecer, já se fazem quase 2000 anos, eles esperam ainda, ficam prometendo que vai acontecer, Jesus vai voltar e vai vir, cavalo preto, cavalo amarelo. Deu-se fim todo, fez todas as coisas novas. Então, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha o versículo 6. Isto aqui, para quem crê, é o checkmate. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Está feito ou não está feito? Está escrito ou não está escrito? Foi para os dias de hoje, foi para o futuro? Ou aqui diz, naquele presente,
naquela época. Disse-me ainda, disse-me a quem? A João. Não foi a um pastor, a um bispo, ao presidente da convenção, ao papa, não. Disse-me ainda, foi dito a João em espírito, tudo está feito, não sobrou nada, não restou nada. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Meu amado, creia, reine em vida, tenha o amor verdadeiro de Deus em seu espírito, seja feliz, seja liberto das correntes, dos grilhões da lei de Moisés, colocado pela religião, colocado pelo sistema religioso doente, mentiroso. Tudo está feito, não sobrou nada, absolutamente nada para a religião. Amém? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Se este vídeo foi útil para você, então dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina adiante, vamos levar a sã doutrina, a palavra sadia, a revelação que Paulo teve no terceiro céu, vamos levar aos nossos irmãos eleitos que estão por aí sendo escravizados, sendo tosquiados pela religião. Graça e paz. Tchau, tchau.